Olá, este é o programa Neurodireitos e Manipulações Neurais, episódio 2. Hoje nós vamos conversar sobre os neurodireitos e as suas características. Os neurodireitos, como vocês sabem, são os direitos do ser humano em relação à sua própria mente, em relação ao seu próprio cérebro, porque nós estamos numa realidade tecnológica que já avançamos ao ponto de atingir corpos e cérebros humanos sem até, muitas das vezes, a permissão, o conhecimento e o consentimento da pessoa que está sendo atingida. Isto significa, na prática, que a necessidade do estabelecimento dos neurodireitos é emergente. Nós temos agora uma evolução ligada às inteligências artificiais, temos também as biotecnologias e mais um universo de inovações tecnológicas capazes de atingir o corpo humano. Sem as leis estabelecidas e os conhecimentos dos direitos humanos ligados a este contexto, não podemos ter defesa de inúmeras vítimas que já estão falando, se posicionando nas redes sociais, estão já comunicando ao Brasil e em outros países que elas são vítimas destas tecnologias que estão atingindo seus corpos sem o consentimento. E muitas das vezes, se não a maioria, estão sendo usadas as tecnologias para objetivos inomináveis a qualquer ser humano. Quiero que paséis esto a las víctimas, ¿ok? Para que ellos sepan lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Ahora vaya a notar que eso ya me lo han hecho a mí de manera muy acelerada por el papel que tengo, ¿vale? Fuera de la asociación y para hablar del delito de lesa humanidad. Pero quiero que hagáis un ejercicio, cojáis un dispositivo que no tenga tarjeta SIM ni tenga tarjeta de memoria, ¿vale? Tenéis que documentar de esta manera. Os ponéis delante de un dispositivo que no controlen ellos, luego tendréis que pasarlo a un pendrive, ¿vale? Es decir, por ejemplo, hoy es jueves 14 de marzo, ¿vale? Son la hora que sea, ¿vale? Bueno, si notáis que tenéis inflamada la corteza prefrontal, y al mismo tiempo también notáis que está supurando vuestra nariz, eso es radiación por microondas porque ellos están inflamando para poder mapear toda la corteza frontal. Si notáis que la inflamación está en el hemisferio izquierdo, ¿vale? O en el hemisferio derecho también lo tenéis que decir, ¿vale? Porque el hemisferio izquierdo es el hemisferio del lenguaje, ¿vale? Y ellos decodifican primero esa zona. Luego pasarán, ¿vale?, a la zona de la base del cráneo, ¿vale?, por encima del paladar, de las fosas nasales. El área hipocampal, ahí está, el área hipocampal va desde la tensión en la corteza prefrontal hasta el tronco del encéfalo, ¿ok? Vaya a notar que vaya a esputar, porque todo es apostosis, tanto lo que sale de la corteza prefrontal por la nariz, como lo que va a salir luego por la boca, o vayas incluso a tragar, ¿ok? Eso es apostosis, eso es muerte neuronal, es muerte de las células por la radiación por microondas que realiza la interfaz. Ellos necesitan adelgazar, dañar nuestro cerebro para mapear las conexiones sinápticas, ¿vale? Las conexiones entre neuronas, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que están haciendo es decodificaros, ¿vale? El biohacking es inflamar, dañarla de esto, ver todo lo que es la conectónica, esas conexiones, ¿vale? Y es lo que copia la inteligencia artificial. Ayer se legisló por primera vez una ley a nivel europeo, tiene 6 meses de implementación, entonces van a correr muchísimo, ¿ok? Van a correr muchísimo. Algunos a lo mejor sí lo estáis, ya todo ese proceso lo tenéis realizado. Porque el área hipocampal, lo que va desde la atención en el área frontal hasta el tronco del encéfalo, toda esa zona regula aprendizaje, regula emociones, ¿vale? Y sobre todo vais a escuchar pensamientos que no son vuestros, no vais a identificar cosas que son vuestras, porque no lo son, ¿vale? Es la decodificación ya del proceso del lenguaje en el hemisferio izquierdo y todo el control sobre las emociones. Así que, por favor, como víctimas de cibertortura, haced lo que os estoy diciendo, ¿ok? Es muy importante que documentéis assim. É um histórico de relatos, de falas
de discursos dessas vítimas capaz de estar desenvolvendo uma das maiores questões ligadas à manipulação do ser humano, que é o controle de suas mentes, causando sofrimentos inimagináveis, sofrimentos de deformação de fetos, deformação de personalidades, atitudes decorrentes dessas manipulações que nós não podemos mais entender, compreender, aceitar ou sequer estar a par do que está acontecendo com a vítima. Elas não têm mais o controle de si e nós não temos também, consequentemente, o entendimento do que está acontecendo com elas. E para isso, nós hoje vamos focar nos neurodireitos e as suas características. Vamos ouvir a fala do doutor Cláudio Carneiro, que ele é um especialista, pós-doutor em direitos humanos e também em neurodireitos, que está aqui acompanhando os nossos trabalhos. Vamos à tela? No âmbito do direito, as leis servem para prevenir e regular os conflitos de interesse que surgem nas relações negociais, mas, sobretudo, nas relações interpessoais, ou seja, entre pessoas, né? Ocorre que é impossível que esse conjunto de normas, que nós chamamos de ordenamento jurídico, acompanhe em tempo real o surgimento de novas relações jurídicas, principalmente antever situações inimagináveis, como, por exemplo, há 20 anos se pensar no boom tecnológico que tivemos e as opções que temos hoje, né? Da mesma forma, não era possível prever o alcance nocivo dos hackers e dos biohackers diante dessa evolução. É claro que o direito ele não pode resolver, ainda mais de forma antecipada, todos os problemas da sociedade, mas é necessário que haja um mínimo de proteção jurídica para que os lesados possam se socorrer da justiça e ter um amparo judicial, se necessário, como uma última solução. De outro lado, também é importante que o direito preveja sanções para aqueles, e aí me refiro também às empresas que não observarem os protocolos científicos, para aqueles que praticam os atos lesivos. E aqui nesse ponto falamos dos hackers, dos profissionais que atuam à margem da ética profissional, especialmente os ligados à neurociência, no tópico específico sobre o qual nos debruçamos hoje, e de todos aqueles que pratiquem lesões a pessoas jurídicas e principalmente a pessoas físicas, pois a vida e a dignidade da pessoa humana no campo dos direitos humanos são os bens mais importantes a serem tutelados pelo direito. Então, diante de todo esse contexto, é muito importante que haja uma proteção jurídica em várias áreas de atuação, como, por exemplo, na área penal, no largo espectro protetivo dos direitos humanos, ou até mesmo nas reparações cíveis, como, por exemplo, as indenizações, se for o caso. Obrigada, doutor Cláudio Carneiro, especialista em direitos humanos, por estar aqui conosco, acompanhando os nossos trabalhos, sendo o porta-voz de conteúdos ligados aos neurodireitos no Brasil. A nossa realidade ligadas aqui no Brasil ainda é mais preocupante. Há um déficit de informações, há um déficit de compreensões imediatamente associadas às inovações tecnológicas. Quem de vocês já ouviu falar que é possível o seu aparelho de televisão estar sendo manipulado ao passo de o biohacker, o hacker, o cracker, utilizar a televisão como um veículo da comunicação deles com você? Em outras palavras, é possível você assistir um programa e ali ter, por